Olá, pessoal. Quero dar boas-vindas a todos aqui na classe evangélica. Essa classe evangélica é baseada no livro Como Crer em Deus. Pessoal, como podemos crer em Deus? A fé não é uma emoção ou um sentimento. Assim como uma lâmpada, ela não acende por si só, mas deve estar conectada, à eletricidade por um cabo elétrico. O nosso coração tem que estar conectado com Deus para termos fé. Então a questão é, como podemos conectar o coração com Deus? Por meio dessa classe evangélica, vamos buscar a resposta exata sobre isso. Primeiramente, vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ler Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. A partir do versículo 1 eu vou ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Acho que um dos versículos que nós mais lemos na Bíblia é Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pessoal, só esse versículo já contém todas as coisas. Uma vez eu encontrei uma pessoa que, por haver cometido um crime, passou um bom tempo preso, E depois ele foi solto, depois de pagar a sua pena. E ele falou assim, que ele era budista. Nunca havia frequentado uma igreja. E hoje em dia, nós temos as Bíblias onde ela tem essa borda em dourado, Mas antigamente, todas as Bíblias eram só vermelha. E ele, como um budista, ele via aquela Bíblia vermelha com a capa preta. Sabe, ele sentia uma aversão sobre a Bíblia. Só que ali na prisão, depois que ele foi preso devido ao crime que ele havia cometido, um dia ele havia sido enviado para a solitária, estava ali sofrendo, sozinho, E ele viu no canto ali que tinha uma Bíblia, aquela Bíblia vermelha da capa preta que ele não gostava. Só que ele disse que sentia um desejo de querer ler aquele livro. A Bíblia que antes ele sempre mantinha a distância. Já que surgiu aquele desejo de ler, ele abriu e o primeiro versículo que ele leu foi esse. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele leu esse versículo e no momento que ele leu, ele sentiu. Calma aí. É verdade. Tem que ter um Criador para tudo isso existir. Tem que ter alguém para criar para que os objetos existam, por exemplo. Se não tiver um Criador, como as coisas podem surgir? E no primeiro versículo da Bíblia dizia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse versículo, ele falou que creu em Deus. Pessoal, escutando aquilo, eu percebi que Deus não é um ser que, eu me esforço para crer. Não. Deus é um ser que simplesmente passamos a crer. Pessoal, assim como nosso pai, nossa mãe, ou os filhos em relação aos pais, eles não têm aquele esforço para confiar. Não, simplesmente confiam. Deus também não é um ser que nós devemos crer. Não, Deus é um ser que nós não temos como não crer. Por meio dessa classe evangélica, eu vou falar um pouco sobre isso. Pessoal, por meio desse PowerPoint, dessas imagens, para vocês terem um momento mais dinâmico, eu vou usar bastante essas imagens. Por favor, pessoal, prestem atenção. E no livro de João, capítulo 3, versículo 16, tem esse versículo que eu acho que todos que frequentam a igreja até decoraram. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Sabe aquela, tem até o cântico, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, para que nós possamos crer em Jesus, e Deus, para nós que éramos pecadores, o que significa de tal maneira? De tal maneira. Quer dizer que até ele entregar Jesus Cristo, seu Filho, ele o amou muito. Mas por que Deus teve que entregar o seu Filho? Primeiro, porque a humanidade, por si só, não tem como evitar o pecado. Segundo, a humanidade, por si só, não tem como vencer o pecado. Terceiro, a humanidade, por si só, não pode se salvar dos pecados. Quarto, a humanidade por si só não pode se purificar dos pecados. Por isso, para nós sermos resgatados do pecado, Deus nos deu seu Filho unigênito. Pessoal, Deus nunca ordenou para que nós fizéssemos algo. Deus enviou Jesus e pediu para que Jesus fizesse. A fé Deus já deu poder dentro das palavras e na Bíblia para que nós, ao termos esse encontro com a palavra, automaticamente pudéssemos crer. Aquele exemplo que eu citei daquela pessoa, ele leu a Bíblia e creu. Foi automático. Então, nós temos o pecado lavado também. Deus nunca ordenou para nós lavarmos o nosso pecado. Não, ele enviou Jesus, que era o único ser capaz de lavar os pecados, e fez com que por meio dele, todos nós pudéssemos receber a remissão dos pecados. Deus, ele nunca pediu para eu, como ser humano, particularmente fazer isso. Deus enviou seu Filho Jesus e fez com que ele fizesse tudo. Então, dentro do título Como Crer em Deus, a questão não é o que eu devo fazer para crer em Deus, mas sim o que Deus fez para que nós pudéssemos crer nele. Pessoal, na classe evangélica, eu não vou falar sobre o que o que nós devemos fazer, mas sim o que Deus fez por nós, o que ele preparou para nós. É sobre isso que nós iremos ver na classe evangélica. Então, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, já que o ser humano, a humanidade por si só, não pode evitar o pecado, não pode se livrar do pecado, não pode se salvar e não pode se purificar, Deus entregou seu Filho unigênito e pediu para que Jesus nos remisse do pecado. Deus nunca pediu para nós fazermos isso. Em João capítulo 3, versículo 16, quando diz que ele entregou seu Filho unigênito, em outras palavras quer dizer, o ser humano, você, por si, não pode. O ser humano não consegue, não é capaz de resolver o pecado. Porque o homem não consegue vencer a morte, não consegue vencer o pecado. Por isso, ele nos entregou seu Filho unigênito. Em outras palavras, só o fato de ter nos entregue o Filho dele quer dizer que, aos olhos de Deus, o ser humano é incapaz de resolver o pecado e por isso ele pediu para Jesus fazer. Só se pedisse para eu escolher o versículo mais representativo da Bíblia, né, que possa resumir a Bíblia, eu falaria de João capítulo 3, versículo 16. Por quê? Esse versículo expressa muito bem o verdadeiro coração de Deus. Todo o coração que Deus tem voltado para a humanidade está dentro desse versículo. Acho que mesmo falando dessa forma não é exagero. A mensagem que Deus quer passar para a humanidade está em João 3,16. Vamos ver, porque Deus... primeiro tem Deus, depois tem amou o mundo, né? Tem Deus, mundo, também tem seu Filho unigênito, ou seja, Jesus. Para que tudo que nele crê, tem fé.
E o que tem aqui? Pereça, né? Que mais? Tem a vida eterna. Tem tudo aqui dentro. Deus, o mundo, o Filho unigênito, a fé, a destruição e a vida eterna. Então, em João capítulo 3, versículo 16, Deus expressou todos os seus corações aqui. Pessoal, como devemos crer em Deus? Vamos ver pela palavra hoje a relação entre Bíblia e Deus. Em Salmos 119, versículo 105, fala que as tuas palavras, sabe, são lâmpadas para os teus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119 é o capítulo mais comprido da Bíblia. É muito longo. E existem muitas palavras preciosas, sim, mas principalmente esse versículo, o que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É o que permite, né, eu dar pegadas corretas. A Bíblia fala que é a luz para os meus caminhos. Pessoal, eu, quando era pequeno, vivia no interior e andava assim, em lugar que não tinha iluminação artificial, né? Por isso, muitas vezes eu acabei andando na noite caindo, sabe? Em poço. Nós não tínhamos essa iluminação que nós tínhamos hoje. Naquela época era só a lua. Mas quando nós andamos assim num lugar claro, não tem por que nós cairmos. Dessa mesma forma, se tem essa lâmpada, essa luz que pode iluminar o nosso caminho, quão seguro e quão feliz será a nossa vida. Pessoal, a Bíblia nos mostra onde eu devo dar meus passos e como eu devo dar meus passos. É a luz dos meus caminhos, é a lâmpada para os meus pés. Por isso a Bíblia, podemos falar que como se fosse um GPS que pode conduzir o nosso coração. Na nossa vida, para nós utilizamos na nossa rotina o GPS para nós alcançarmos o nosso local de destino. É quando eu vou para Seul, tem muitas saídas, né, na estrada, e que se eu pegar essas saídas errado, eu acabo perdendo muito tempo. Por isso, eu vou por um GPS. E por ter o GPS, eu posso ir para lugares que eu não conheço de uma forma segura. Os aviões também, sabe, voam todo mundo, né, por todos os países por meio de um GPS. Assim como para ter uma rota correta é necessário um GPS, a nossa vida também. Para que a nossa vida possa traçar caminhos corretos, é necessário o GPS, que é a palavra de Deus. Assim como com o GPS eu posso, sabe, encontrar o destino que eu quero, a Bíblia não vai levar a nossa vida para o fracasso, mas sim para o sucesso. Não para a destruição, mas sim para a vida eterna. É a luz dos meus caminhos, a lâmpada para os meus pés. É o GPS da vida. Isso é a palavra de Deus. Então, quando nós temos essa relação com a palavra, podemos nos livrar, sabe, da queda, do fracasso, da destruição, da morte, e podemos ir para a vida, para a alegria e a esperança, de uma forma correta e exata. Também nós podemos expressar a Bíblia dessa forma. A Bíblia é um manual da vida. Sabe por que precisamos de um manual? Em todos os objetos, né, em todos os produtos, existe um manual de instruções. E a Bíblia também é um manual de instruções. Manual do quê? Da vida. É um manual sobre o ser humano.
Só assim como nós usamos o manual de instrução para aprendermos a utilizar um equipamento ou algum produto, se nós, sabe, vermos o manual da vida, que é a Bíblia, nós poderemos ver, sabe, exatamente como é que funcionam as coisas. Tem um versículo na Bíblia que fala para nós não asseguremos a nossa vida. Sabe, tipo, fazer seguro, pessoal? E um dia, eu escutando a palavra, eu senti, a vida do homem não é algo que tem valor para servir de seguro para as outras coisas. Só você assegurar algo, quer dizer, caso, por exemplo, quando você faz um empréstimo e você não consegue pagar aquele empréstimo. Então, o seguro vai resolver aquilo para você, ou, sabe, um penhor, alguma coisa assim. Você vai pagar, mas caso não consiga, você tem aquilo que está segurando, né? Só que Deus fala para não fazer isso. Por quê? O que Deus quer dizer com isso? Eu serei, sabe, a sua rocha firme, eu serei o seu seguro. Tudo que der errado na sua vida, eu te assegurarei. O único que realmente pode assegurar as coisas na nossa vida, pessoal, é Jesus, é Deus. Toda a vida pode ser assegurada apenas pelo Senhor Jesus. Por isso Deus ele fala, você não pode ser seguro para nada. Isso significa o quê? Olha, deixa que eu me responsabilize. Por mais que você possa errar, eu vou me responsabilizar por você. Deus está falando isso. Só tem um versículo que nós conhecemos muito bem na Bíblia. Que a arrogância precede a ruína. E a soberba é o que traz a queda. Acho que vocês já escutaram muito esse versículo. Até no mundo usam muito essa palavra. Que a arrogância, ela precede a ruína. E a soberba é o que traz a queda. Só antes de fracassar, o que acontece? Tem a arrogância. É o que precede a ruína. O que vem antes da queda? É a soberba. Então, a arrogância ou a soberba na vida vai fazer ou eu fracassar ou eu cair. Então, entrou a arrogância. Nós vemos no manual que isso irá nos trazer fracasso, destruição. Entrou a soberba. Lá no manual da vida, que é a Bíblia, está falando o quê? Nós vamos cair. Se for arrogante, fracassará. Se for soberbo, cairá. Então, por isso, a Bíblia, na Bíblia diz para não confiar no nosso pensamento e de que se nós crermos no nosso pensamento, fracassaremos. Só quando Deus fala para não confiar no homem, quer dizer para confiar em Deus. Por quê? O coração do homem é o mais corrupto do que todas as coisas. A Bíblia fala, creia em Deus e nos seus profetas, então prosperareis. Pessoal, mais corrupto do que todas as coisas é o coração do homem. A Bíblia diz isso. Existem muitas pessoas que hoje, por não confiar em Deus e confiar no homem, vivem uma vida difícil, sofrendo. Pessoal, eu também sou falso. E vocês? Vocês também não são falsos? Sim, todos nós somos falsos. Mas nós não enxergamos as pessoas dessa forma. Porque se enxergássemos, como nós poderíamos confiar em nós que somos falsos? A Bíblia afirma isso para nós, que nós somos mais podres, mais corruptos do que qualquer coisa. Então, antes de crermos numa pessoa, primeiramente eu tenho que crer na palavra de Deus, mas as pessoas deixam de crer na palavra de Deus e creem apenas no homem. Acaba caindo em mentira e engano. Então, se verificarem exatamente o manual e utilizarem para a vida,
Deus irá conduzir a nossa vida de uma forma correta. Mas muitas pessoas, por não conhecerem esse manual da vida, sabe, odeia as pessoas, sente raiva, é enganado pelas pessoas, sofre, fracassa, vive uma vida repetindo essas coisas. Pessoal, a Bíblia é um manual exato sobre a vida. As pessoas que viveram baseadas na Bíblia, tem muitos exemplos que podemos citar, mas um exemplo é o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Ele disse que a Bíblia é um manual da vida, sabe? Ele é uma pessoa que viveu dessa forma. Ele falou assim: eu acredito que o melhor presente que Deus permitiu ao ser humano é a Bíblia. Foi ele que trouxe a liberdade, ao fim da escravidão. Abraão, uma pessoa que cria em Deus, que nasceu de novo. Ele dizia: eu creio que o maior presente que Deus deu para a humanidade é a Bíblia. Só a Bíblia é o GPS da nossa vida e, sabe, é o manual da nossa vida. Quem tem um GPS e sabe do manual, pode viver a sua vida da forma mais abençoada. E vamos procurar mais sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro que resolve todos os problemas da vida. Pessoal, não há outro livro a não ser a Bíblia que mostra tão claramente como foi a criação do mundo, o início do mundo, que nós lemos agora há pouco, em Gênesis. Também que fala sobre a criação da vida. E também que fala sobre a destruição do mundo, o fim do mundo. Como entrou a destruição da humanidade. Como podemos receber a salvação, como podemos ter a vida eterna, como podemos entrar no reino eterno. O único livro que detalha exatamente sobre todas essas coisas é a Bíblia. Fala sobre a criação do mundo, o início da humanidade, o início do pecado, da infelicidade, fala sobre tudo. Por último, fala sobre o fim do mundo, o fim da vida, sobre o mundo eterno, sobre o céu, sobre o inferno. E nesse meio, fala sobre a graça da salvação, da vida eterna por Jesus Cristo. Então, são pontos que nós iremos citar nessa classe evangélica. Por isso as pessoas falam que a Bíblia é um livro único. Em inglês eles falam the book. É algo único, é o livro. Só existe a Bíblia. Só a Bíblia é o verdadeiro livro. E o resto? O resto é resto. As palavras de Deus para o ser humano. O que vai trazer para o ser humano? Em João 5:39. Vamos procurar em João capítulo 5, versículo 39. Pessoal, termos a Bíblia na mão para qualquer momento podermos fazer essa busca sobre a palavra de Deus. Quão abençoado isso é. João capítulo 5, versículo 39. Vamos ler aqui, João 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Só o que nós podemos obter pela Bíblia? A Bíblia fala vida eterna. A Bíblia fala sobre como o nosso pecado é lavado e nos dá a vida eterna. É a palavra de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas, utilizam e se aproveitam da palavra de Deus de várias formas, mas o objetivo da Bíblia, da palavra de Deus, é que nós tenhamos a vida eterna. Ou seja, é uma escritura que fala sobre Jesus, que nos deu a salvação e a vida eterna. E fala isso no Antigo e no Novo Testamento, porque todo o Antigo Testamento está falando sobre o Jesus que irá vir. E no Novo Testamento fala sobre o Jesus que veio.
Então, a Bíblia em si é uma Bíblia que nos dá a vida eterna. São as palavras que nos dão a vida eterna. Só em 2 Timóteo capítulo 3, o que diz? Vamos procurar também? 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 e 16. Capítulo 3, versículos 15 e 16. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 16, vamos ler todos juntos. 16, 1, 2, 3 e... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Só vamos ler até o versículo 17, né, o último versículo, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, uma coisa incrível nesse versículo, aqui fala que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, pela Bíblia, nós podemos ter a sabedoria para receber a salvação por Cristo Jesus. Só Deus fez com que nós escutássemos o Evangelho pela pregação do Evangelho. Mas Deus também permitiu com que pela Escritura, né, pudéssemos achar sabedoria para receber a remissão dos pecados. O pastor Oxo Park, por exemplo, pela palavra ele percebeu que seus pecados haviam sido lavados. Sim, é percebido quando o evangelho é pregado por uma outra pessoa ou quando a pessoa, numa leitura bíblica, o Espírito Santo permite essa sabedoria a ela. A Bíblia fala que desde a infância sabe das sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pessoal, todas as palavras da Bíblia foram escritas, inspiradas por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que a Bíblia nos traz, pessoal? A Bíblia também não somente cura, sabe, as doenças do nosso corpo, mas tem a cura da doença do nosso coração. Nós já escutamos testemunhos que diz, está doendo, mas estou curado. Ou dentro da palavra, sabe, nós já escutamos inúmeros tipos de testemunhos. As palavras, elas são eficazes tanto para resolver um problema do nosso corpo, uma enfermidade física, ou um problema do nosso coração. Todo esse poder está na palavra. Agora vamos pensar um pouco sobre a vida. Para falar a verdade, não temos como falar de tudo, né? Porque é um momento muito curto que nós temos. Então eu vou pegar os principais pontos e falar o que der aqui na classe evangélica. Pessoal, Deus nos mostra 4 casas, né, entre aspas, vamos dizer assim, que todo ser humano passa. A primeira casa qual que é? Todo ser humano tem que nascer um dia para existir, não é verdade, pessoal? A Bíblia fala de épocas. Tem épocas para nascer, época para morrer. Então, toda a casa que todas as pessoas passam, primeiro é o nascimento. No nascimento, não tem a minha escolha ou a minha condição. Não existe a minha escolha se eu vou ser homem, se eu vou ser mulher. Eu não escolho meus pais, se eu vou nascer na Coreia, em outro país. Não há nada de escolha da nossa parte. Nem da parte dos pais. Deus é que escolhe isso. Então tem o nascimento e também tem essa casa de banquete. Todas as pessoas. Se nós vemos em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, fala sobre, né, a casa de luto e a casa de banquete. E na palavra diz que os sábios não vão para a casa de banquete, mas sim para a casa de luto.
Também em outros trechos da Bíblia, na Bíblia fala sobre uma casa eterna. Pessoal, que casa é essa? Esse ponto de banquete. É aquele momento na sua vida onde você está alegre, feliz, sabe que você se casou, teve seus filhos. É aquele momento de felicidade, alegria na vida. As pessoas passam pelo nascimento e tem um momento na sua vida que é esse momento de banquete. E depois desse momento de banquete? Passa rápido, né, pessoal? Só que o que vem depois é essa casa de luto. Se uma vez nasceu, não importa quem seja, todos vão para onde? Para a morte. Todos um dia vão passar pela morte. Então a palavra que diz que o sábio, sabe, ele vai para a casa de luto, quer dizer que o sábio, ele já vê, sabe, o resultado final da vida. E sabe que não importa se a pessoa foi rica ou se foi pobre, se foi muito feliz, se foi infeliz, todos têm que passar pela morte. Pessoal, eu quando era pequeno, no interior, por muitas vezes eu vi, sabe, funerais acontecendo, as pessoas carregavam aquele caixão e eles iam cantando, "Oh, e se você for agora, quando voltará?" Então os mais velhos, né, cantavam essa música muito triste, né? Meio que uma despedida daquela pessoa que não irá voltar mais. A Bíblia fala que nascer uma vez é decidido. Mas tem o juízo. A morte também está decidida. Quer dizer, a morte é algo decidido. E depois da morte, o que é que tem? O juízo. Só vamos procurar Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Está após Provérbios. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 5. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Aqui está falando de um certo fim. É a forma de que aparece quando uma pessoa passa pelo seu luto. Aqui expressa como porque vais à casa eterna. Vais à casa eterna. É como se fosse regressar, voltar, né? Só vais à casa eterna, que tem o significado de voltar ao lugar eterno. Então, depois que passa pela a morte, a casa da morte, acaba toda a ambição, toda a cobiça. E o ser humano, o seu espírito vai voltar para a casa eterna. No versículo 7, o pó volta à terra, como o era, e o espírito volta a Deus, que o deu. O pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus. Só o pó, o nosso corpo volta para o pó, porque veio do pó. Mas o espírito que Deus nos deu, volta para Deus. As pessoas falam, se eu morrer, acaba. Mas não é assim, não é morreu, acabou. A Bíblia fala que não acaba na morte. Por quê? O ser humano tem um recipiente, um vaso, que é o corpo, é a carne. Temporariamente estamos nessa carne, mas uma hora nos despimos disso e iremos entrar para o mundo eterno, o mundo de Deus. Pessoal, essa roupa que eu estou usando não é o meu corpo. Está, cobrindo o meu corpo, está me aquecendo, porém, é uma veste, não é o meu corpo. O meu corpo é a casca do meu espírito. Então, nós chamamos de morte, né, o fato de o nosso espírito se separar da nossa carne.
Quando a carne morre, o nosso espírito volta para Deus. E por isso a Bíblia fala para nós lembrarmos disso, nos recordarmos disso. A terra volta para o pó volta para o pó. E o espírito volta para Deus. Só todos nós um dia iremos voltar para Deus. Para a nossa terra natal, o mundo eterno. Nós somos pessoas que temos, sabe, uma terra natal, queremos voltar. Só em Gênesis, o que nós podemos ver? Nós falamos sobre as 4 casas, né, que o ser humano passa. Em Gênesis capítulo 4 fala sobre Caim. Tem Caim e Abel, né, os primeiros filhos de Adão. Aí depois que Caim matou Abel, né, Deus deu 7. E se nós vermos aqui em Gênesis 4:16, fala de um ser chamado Lameque. Só que assim, da descendência de Sete tem um Lameque, e da descendência de Caim também tem um Lameque. O Lameque da descendência de Caim teve 3 filhos. Jabal, Jubal, Tubal-Caim. Tubal-Caim são 2 nomes unidos, né? E o descendente do Lameque de Sete é Noé. Então vamos aqui comparar os 3 filhos que são descendentes de Caim e o que é descendente do Lameque de Sete. Só Lameque, descendente de Caim, teve 3 filhos. E o primeiro era Jabal. E a Bíblia fala que ele era, assim, vamos dizer, um especialista, né? Ele foi o pioneiro na construção de casas, de tendas. A Bíblia fala que ele se tornou o início, né, de todos os que constroem tendas. É o início de tudo, é o começo. Então, naquela época, se eles não comiam ali dos animais, o gado, eles plantavam para criar os gados, né? Mas o que a Bíblia diz? Já que ele fala que eles foram os pioneiros, já que eles são o início, quer dizer que desde Jabal, eles começaram a construir suas próprias casas, sabe? Eles começaram a determinar um espaço para falar, aquilo é meu. Está falando representativamente, sobre uma vida onde resolve, né, as suas necessidades básicas, que é a moradia e, sabe, a alimentação. O primeiro que começou a procurar essas coisas foi Jubal. Quer dizer, Jabal, né? E se nós vermos essas palavras em 1 João, vamos procurar, pessoal. Em 1 João vai se conectar com essa parte. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 17. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Só que fala sobre concupiscências da carne. Então, em outras palavras, Lameque, descendente de Caim,
que teve os seus filhos. O primeiro deles, Jabal, se tornou o pai dos que habitam em tendas. Ou seja, ele é aquele que buscou realizar as concupiscências da carne. É aquela vida onde realiza os princípios básicos da vida, né? Vamos dizer assim, a sua alimentação e a sua estadia. E depois, o que ele teve? Teve um irmão chamado quem? Jubal. E já que o seu irmão mais velho, Jabal, já havia lhe dado casa, já havia lhe dado comida, ele não tem mais nenhuma preocupação com isso, ele já está satisfeito com isso. Então, que concupiscência da carne esse segundo filho tem? Jubal tem. Este foi pai de todos que tocam harpa e flauta. Pessoal, por que ele tocou harpa e flauta? Cantar, sabe, é se divertir, representa diversão. Pessoal, a consciência do ser humano, todos, vão fluir da mesma forma. Toda a vida flui dessa forma. Primeiro, você resolve o que comer, o que vestir, onde viver. Quando isso se resolveu, você tem uma folga. Então você não se satisfaz mais com aquilo, você começa a buscar uma certa diversão. Pessoal, a nossa cobiça não tem fim. A Bíblia fala, né, que o rio corre para o mar, mas não consegue encher o mar. Sim, o rio corre, mas não consegue preencher o mar. Dessa mesma forma, o coração do homem, o ser humano, o coração do ser humano, que pertence ao mundo eterno, não é preenchido por nada nesse mundo. Então, Jabal preencheu a necessidade primária, né? Alimentação, estadia. Depois veio Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta, ou seja, ele buscava diversão. Essas coisas se resolveram, mas mesmo assim não tem satisfação. Então, o que vai ser o terceiro filho, Tubal-Caim? Né? Quem foi Tubal-Caim? Ele foi por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e do ferro. Sabe, ele buscava caçar, matar, ele já tem aquela vida mais selvagem, né? Querendo se divertir, tentando, sabe, preencher aquele desejo, aquela concupiscência da carne. Sabe, as pessoas não têm uma satisfação. É Tubal-Caim, pessoal. Quem passa fome vai querer ver uma luta de boxe, por exemplo? Não. Esses são os descendentes de Caim. Representa o quê? A concupiscência da carne. Pessoal, não há fim na cobiça do homem. Pessoal, se vocês pensam que são infelizes por não terem preenchido algo na vida de vocês, pessoal, isso não é certo. Primeiro, se você não se satisfazer com a vida de Jabal, não vai ter satisfação na vida de Jubal. E se você não se satisfaz na vida de Jubal, também não vai se satisfazer na vida de Tubal-Caim. Porque desejo não tem fim, não há satisfação nisso. Que a nossa satisfação só é possível por Deus. Se eu também vivendo minha vida, mesmo possuindo aquilo que eu desejei possuir, meu coração sabe, ele não se satisfaz. Quando eu era pequeno, tudo era escasso. Nós não tínhamos nada. Quando eu vejo a vida que eu tenho hoje, não se compara com a vida que eu tinha quando eu era pequeno. Naquela época eu não era satisfeito e hoje eu sou satisfeito? Também não. Eu com frequência vou para o exterior. E eu vejo que tem muitas pessoas que vivem em condições piores do que a nossa, mas são satisfeitos. Só o ser humano é difícil se preencher, se satisfazer. Em 2 Pedro, a Bíblia fala, sabe, depois que você vive toda essa vida seguindo a sua cobiça, a sua concupiscência, no final, o que vai acontecer?
pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. É o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Pessoal, o que a Bíblia nos mostra? Sim, o final dessa nossa vida, sabe, seguindo a concupiscência da carne, buscando preencher os desejos da carne, assim como na época de Noé, o mundo foi inundado num dilúvio, agora os céus e a terra têm sido entesourados para fogo. Nós sabemos muito bem, né, pessoal, na época de Noé, por água, pelas águas o mundo foi julgado. Pessoal, Deus está dizendo que o fim da vida é um juízo, um julgamento. Então, o que diz em, sabe, Eclesiastes 11:9? Eu vou ler para vocês, pessoal. Só seria bom vocês sempre estarem com a Bíblia na mão e me acompanharem na leitura. Eclesiastes 9:11. Todos acharam? Perdão, é capítulo 11, versículo 9. Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que Deus, todas as coisas, Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude é a primavera da vida, e a primavera da vida são vaidades. São nós, na nossa juventude, sabe? Onde nós nos divertimos, nós fazemos tudo o que queremos fazer, sabe? Todos estamos vivendo. Mas a Bíblia fala que toda essa vida, né, fazendo tudo, porém sem Deus, é uma vida em vão. O que a Bíblia alerta? Saiba, porém, que Deus, de todas as coisas, pedirá contas. Pessoal, o mundo já foi julgado por água, agora falta, como diz em 2 Pedro, esse julgamento pelo fogo. No início foi pela água, e agora? A terra e o céu está entesourada para o fogo. Pessoal, dessa vez, por meio dessa classe evangélica, eu estava pensando em falar um pouco sobre o julgamento, sobre a marca da besta, né, 666. Eu acho que nunca passamos por épocas tão restritas no mundo, né? Sabe, com catástrofes assim climáticos, pragas, né, como o coronavírus que estamos passando. Sabe, milhares de vidas já foram perdidas. Aquilo que o ser humano fez e estabeleceu, fez essa terra um inferno. E a Bíblia fala, né, que o mundo será julgado pelo fogo. Ninguém sabe se vai ser uma bomba nuclear ou alguma outra coisa, mas Deus fala que vai ser pelo fogo. Vocês viram há pouco tempo atrás, onde teve uma grande explosão, né, e milhares de pessoas morreram ali também, se machucaram. Então, se vocês verem assim, o fluxo que o mundo está seguindo, está tudo conforme a palavra. Vamos assistir esse vídeo.
As pessoas falam que realmente pareceu a explosão de uma arma nuclear. Pessoal, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, sabe, foi algo estrondoso. A Bíblia fala que o mundo será julgado pelo fogo. A gente não sabe a origem desse fogo. Mas, pessoal, Deus disse que irá julgar este mundo pelo fogo. Se nós vemos as épocas atuais, é uma época que todos estão sentindo que está próxima à volta do Senhor Jesus. Então, qual o preparo que nós devemos ter para recebermos o Senhor Jesus? Nós esperamos que por meio dessa classe evangélica vocês possam achar essa resposta. No próximo momento nós iremos falar sobre o que é eterno. A criação no eterno. Pessoal, quando fala criação, biblicamente quer dizer que de um mundo eterno foi extraído um pedaço cronológico. Foi tirado um tempo cronológico, um momento cronológico, sabe? Um pedaço cronológico do mundo que é eterno. Quando termina isso que é cronológico, novamente iremos voltar ao mundo eterno. Nós falamos sobre a criação da terra, né, como diz em Gênesis capítulo 1, e nós pudemos ver o coração de Deus por meio daqueles versículos. Pessoal, a providência de Deus contida, sabe, na criação da terra, teve ali o primeiro dia. O que Deus falou no primeiro dia? Haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Só tem alguma palavra melhor do que essa no mundo? Quais será que são os trabalhos que Deus deseja fazer por meio dessa luz? O que Deus, por meio da luz, faz? Ele, por meio da luz, expulsa as trevas. Só a coisa que Deus mais deseja na humanidade é tirar as trevas no coração das pessoas. Ou seja, tirar o pecado que há no coração das pessoas. Pessoal, a luz, quando entra no nosso coração, expulsa todas as trevas, todo o pecado que há no nosso coração. Isso é o primeiro dia da vida espiritual. Muitas pessoas hoje frequentam a igreja, mas não tem esse primeiro dia da vida espiritual. Em outras palavras, nunca teve aquele momento onde no seu coração todos os pecados foram remidos. Assim, uma pessoa que não tem o primeiro dia, até hoje está vivendo como Gênesis capítulo 1, versículo 2. Como estava a terra no versículo 2? A terra estava sem forma, vazia, nas trevas, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, pessoal, todo vazio, todas as trevas, a nossa vida bagunçada, aquele vazio que nada preenche o nosso coração, aquelas trevas que está dentro do nosso coração, sabe, todo aquele sofrimento, angústia. Pessoas que estão nesse estado, é a pessoa que ainda não teve o primeiro dia no seu coração. Aquele dia onde, pelo sangue de Jesus Cristo, tiveram a fé de que seus pecados foram todos lavados. Vocês têm esse dia, pessoal? Pessoal, representam o coração do homem como a terra. A terra, o pó volta ao pó e o espírito volta para Deus. Pessoal, em 2 Coríntios fala, e posto um tesouro em vasos de barro. Nós somos como um vaso de barro. No coração do homem entrou Jesus Cristo,
né? Um tesouro. E por Jesus Cristo a nossa vida é transformada. Jesus Cristo é a luz que ilumina o coração do homem. Haja luz e houve luz. Pessoal, quão grandiosa essa palavra. Pessoal, em João capítulo 1, versículo 9, fala que é a verdadeira luz que ilumina o coração dos homens. Pessoal, Jesus Cristo é o ser que expulsa as trevas do nosso coração. Ele é a luz desse mundo. Se ainda há trevas no meu coração, aceitem a Jesus que pode expulsar essas trevas, que realmente é a luz do mundo. Ele não é uma luz que, sabe, clareia a noite, não. Ele é a luz que expulsa as trevas do nosso coração. Ele é a luz da vida, a alegria, a esperança. É aquele que nos dá felicidade. Eu termino o primeiro momento até aqui e depois iremos continuar com esse tema, né? Muito obrigado.